Porque eu entendo que a LGPD ela não pode vir para barrar a operação. A gente tem que entender o que ela é, o que é feito na operação da área de saúde e, dentro disso, começar a trazer, né, os preceitos legais para amparar cada passo. Onde, se nós não encontrarmos e o passo for impossível de ser cortado, a gente tem que jogar ele para o famoso relatório de impacto de proteção de dados, colocá-lo como risco e colocá-lo como uma forma de tratamento futuro ou de amparo legal futuro. Meus 2 centes de contribuição. Caio, fica à vontade aí. Bem, Laí, Walter, é uma honra estar aqui com vocês, é um prazer muito grande estar aqui ao lado de 2 gigantes desses assuntos aqui que agora a gente vai debater. E muito obrigado pelo convite, enfim, OAB, é sempre uma honra falar com os colegas advogados e advogadas e trazer um pouquinho da nossa experiência, né? Eu estudo essa lei, já tem uns 10 anos que a gente tem contato com o anteprojeto dessa lei, sempre muito bom discutir sobre LGPD na área de saúde, né? Que é sempre um desafio muito grande. E aí, lá, eu trago aqui algumas ponderações, né? Que você muito bem já endereçou pontos fundamentais, mas o primeiro desses pontos que eu trarei aqui para suscitar o nosso debate depois é trazer o que vai ser, ou quem que vai ser o controlador e o operador numa relação entre aí plano de saúde, entre hospital, entre médicos e médicas, porque nós podemos ter, e é muito bom sempre relembrar o conceito de controlador e de operador estampado no artigo 5º da nossa lei, pessoas naturais como controladores ou operadores. Então, não são apenas empresas, hospitais, laboratórios que podem ser controladores ou operadores, mas um médico, uma médica, um psicólogo, um fisioterapeuta, enfim, nas suas personalidades naturais, dependendo da situação, se não houver uma pessoa jurídica por trás deles e delas, eles poderão figurar como sendo controladores ou operadores de dados pessoais. Então, essa é uma primeira grande discussão que a gente vê acontecendo no setor de saúde. E a gente ainda vê discussões no seguinte sentido: dentro de um hospital, dentro de uma instituição hospitalar, poderia haver uma relação de controle de operação entre médicos e enfermeiros e enfermeiras, por exemplo. Não sei se vocês viram, inclusive, um documento que saiu, uma cartilha, né, divulgada, dizendo que, como via de regra, os médicos que determinam o tratamento dos pacientes e que os enfermeiros e enfermeiras seguem aquelas orientações, haveria uma relação de controle entre médicos e enfermeiros. Especificamente, eu não concordo com esse tipo de orientação, inclusive o guia publicado pela nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados é contrário a essa interpretação, mas isso é algo que corre no setor de saúde, né? Para além de ser um pouco preconceituoso também esse tipo de interpretação. Então, é um primeiro ponto, né, que a gente pode trazer aí para o nosso debate, né? Quem é controlador, quem é operador, não só pensando nesse último exemplo que eu dei, mas de uma forma mais ampla. E o segundo ponto que eu trago aqui são eu vou trazer 3, né? O segundo de 3 pontos são os princípios da lei, né? Como é que a gente consegue contemplar todos os princípios da lei num atendimento de saúde? Aí eu vejo um ponto muito interessante na área de saúde, que é uma anamnese de paciente, por exemplo. A gente tem uma anamnese que pode ser padrão, então é muito comum você ser perguntado sobre situações que podem não ter nenhuma relação com o teu atendimento lá que você vai passar. Inclusive, existem orientações, por exemplo, lá em Portugal, né, da Autoridade Portuguesa de Proteção de Dados, no sentido de que uma anamnese, por exemplo, deve ficar restrita à obtenção de dados que façam sentido para aquele tratamento. Então, é muito comum a gente ter uma pergunta sobre a religião da pessoa, sobre o uso de drogas, sobre o uso de álcool ou não, e até que ponto isso pode ter uma relação ou não com aquele tratamento. Não havendo uma relação direta com o tratamento, as boas práticas, as orientações são no sentido de não poder haver uma pergunta acerca disso, né? Então, é mais um ponto aí para a gente discutir, para a gente trazer aqui para o nosso debate. Por último, trazendo aí também os meus 2 centos aí, como o Laí falou, a base legal, né? A gente tem visto muita discussão sobre a escolha correta da base legal, especialmente quando há fluxo de dados de plano de saúde para hospitais, entre laboratórios, hospitais, depois do próprio hospital de volta para a operadora de saúde. Então, a grande discussão é
eu posso justificar esse tratamento de dados com base no consentimento, eu posso ter cumprimento de obrigação legal, se não existirem dados de saúde, forem apenas dados pessoais, pode ter um interesse legítimo em alguma situação, ou eu posso ter a base legal de proteção da saúde aí contemplando isso, a proteção da vida. Então, são muitas discussões lá e que a gente até já bateu algum papo aí no WhatsApp, né, sobre essas questões, e a gente nunca chega a um consenso, né, e isso é interessante porque a gente começa agora a estruturar alicerces mais robustos em relação à nossa legislação com o passar do tempo e a regulamentação pela nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, eu elegeria esses 3 pontos, nesses 3 grandes momentos aqui, falando de LGPD e saúde, que são o conceito, né, entender muito bem quem controla e quem opera os dados pessoais, como que atenderemos os princípios numa relação médico-paciente, numa relação paciente-hospital, paciente-plano de saúde, e, por fim, questões relacionadas à base legal. O que a gente vai ter como base legal? Consentimento, cumprimento de obrigação legal, proteção da vida, proteção da saúde, interesse legítimo, quando forem apenas dados pessoais. Enfim, é um momento aí para a gente iniciar a esquentar aqui os nossos motores. Excelente, Walter. Fique à vontade. Senhoras e senhores, boa noite. Eu vou saudar aqui em ordem alfabética o meu querido amigo Caio, meu querido amigo Lair. É uma grande alegria estar com professores que eu admiro tanto. A pena, o grande problema é que, infelizmente, é virtualmente, mas eu acho que, de certa forma, espero que a gente possa se reencontrar e se conhecer. E eu acho esse momento muito importante da gente compartilhar algumas angústias também, né? É um momento um pouco fala que eu discuto sem um aspecto religioso. Nada contra, para quem for da religião. Mas o que eu acho importante falar aqui com vocês é o seguinte: a minha primeira angústia diz respeito aos dados inferidos. Veja, a gente costuma fazer uma relação assim muito... a gente gosta de colocar assim dado pessoal comum e dado pessoal sensível em 2 cestos muito diferentes e afastados. São 2 coisas totalmente diferentes. Mas a gente tem dados inferidos que, por esses dados inferidos, eu consigo chegar no dado sensível. Eu vou explicar de uma forma mais simples. Aquele famoso caso da Target, que todo mundo conta. Eu não sei nem se aquilo é verdade. Tem matéria da Forbes, tem matéria... mas é tão bom aquele caso que eu acho que é mentira. Ele é maravilhoso, aquele caso, né? O pai que vai na loja reclamar porque tem lá, a filha dele recebeu um cupom de desconto de gravidez e ela não estava grávida, não sabia e tal. E aí a loja, pela ciência de dados, descobre. O que talvez interessante é o seguinte: o comportamento de compra da menina revelou dados de saúde. Ou seja, pelo fato dela comprar, eu acho que ela era suplemento de zinco e outras vitaminas, pelo fato dela comprar suplemento de zinco e outras vitaminas, revelou um dado pessoal sensível. Será que esse dado inferido não deveria ter a mesma proteção? Quantos dados inferidos nós não temos aí, e até especificamente de saúde, relacionados na situação? Eu acho que a gente deveria ter uma preocupação, de repente, até a autoridade nacional, e a autoridade ela vai ter muitas missões, eu acho que ela vai ter um trabalho heróico, eu não sei se ela vai conseguir, nesse prazo, né, ela conseguir regulamentar a lei, estabelecer regramentos mínimos, cartilhas, templates. Eu acho que vai ser um trabalho de 20 anos, sem querer desanimar, uns 20 anos de trabalho. Mas uma outra coisa que eu acho importante da gente comentar de respeito, justamente pegando um gancho que o professor Caio falou, a respeito da figura do controlador e do operador. Eu acho que essa dificuldade em compreender essas figuras não está restrita ao setor de saúde. Eu vejo muitas normas que regulamentam LGPD em órgãos públicos e entes federativos derrapando. Eu acho que lá em Distrito Federal, né, o governo do Distrito Federal estabeleceu que você poderia ter o chefe do setor que poderia ser operador, poderia ser controlador. Era uma loucura. E eu vejo que é uma dificuldade muito grande. E eu até entendo essa dificuldade. Mas o modo que eu li a lei e que me ajudou a superar essa dificuldade foi interpretado da seguinte maneira: uma relação de proteção de dados normalmente é uma relação acessória ou complementar a uma relação que já existe. Então eu tenho uma relação contratual, uma relação consumerista, uma relação de natureza administrativa com um ente. Eu vou ter com esse mesmo ente uma relação de tratamento de dados pessoais. E eu vejo nessa figura do contratado, do contratante, a figura do controlador, desse que decide. Então, é o modo que eu consegui visualizar nesse tipo de relação. Fica mais fácil.
E outra coisa que eu gostaria de comentar também diz respeito a justamente às bases legais, especialmente ao legítimo interesse. E aí me permita aqui trazer uma polêmica. Eu vejo muita gente falar assim, olha, o consentimento é uma péssima base legal, a gente nunca pode pensar no consentimento, não sei o que lá. Mas veja bem, o consentimento é ótimo para o titular, porque você vai dar muito poder para ele. Você vai dar muito poder. Agora, será que é bom para o outro lado do balcão, do ponto de vista do agente de tratamento, você dá tanto poder assim? Eu vejo que as hipóteses de uso do consentimento vão acabar ficando realmente muito restritas, porque você vai ter uma aplicabilidade muito grande ou das bases legais contratuais ou legais, ou a mesmo da tutela da saúde. Então você vai ter, até na questão de saúde mesmo, um grande esvaziamento. E eu acho que em relação também ao legítimo interesse, eu acho que talvez seja aquele artigo 10, talvez seja o artigo mais difícil da LGPD depois do 11, parágrafo 4º. Aquele que tem uma exceção, e tem exceção da exceção, e tem regulamentação da exceção com 2 incisos. Aqueles 2 artigos são os artigos mais difíceis da gente entender. Eu acho que o artigo 10, a grande dificuldade de você entender o legítimo interesse aí, em primeiro lugar, legítimo interesse de quem? Você vê que o artigo ele fala especificamente do legítimo interesse de terceiro e do controlador, e depois o 10 só fala do controlador. E mais, como você vai fazer análise? Tem aquele teste, o teste trifásico ou quadrifásico, mas se você parar a pensar, o que você tem por teste trifásico ou quadrifásico nada mais é, a grosso modo, de análise se os princípios do artigo 6 estão no caso concreto, se você tem finalidade, se você tem adequação, se você tem necessidade, teste de proporcionalidade. Tudo isso, na realidade, é uma aplicação, digamos assim, mais firme do artigo 6º. Então, senhoras e senhores, eu quis aqui compartilhar aqui minhas angústias e peço desculpa se eu fui muito angustiante ou muito angustiado. Excelente. As angústias e as agruras do dia a dia, só quem sente sabe, né? Então, assim, as posições colocadas por vocês dois, elas fomentam, assim, debates de horas e horas, né? Como eu tenho com o Walter, em alguns momentos, com o Kai em outros momentos. A gente que é da área, pelo menos, né? Aí eu vou puxar para o Walter, né? Mais idoso como eu. Não adianta esconder-se atrás dessa carinha, tá? A minha tá mais surrada, mas a gente sabe. Obrigado. Que, né, a gente tá o quê? A outra vez que a gente conversou, começa a ver esses tempos, né, igual eu falei com o cara, eu tô no IBDE, tava falando de direito eletrônico há 15 anos. Quando eu encontrei com o Walter, foi em uns eventos mais à frente ainda, 10 anos. E essas agruras, elas só são multiplicadas, na realidade, porque a gente passa de um momento onde a gente não só tem que entender, aplicar e explicar, né? Então, eu acho que o ponto principal que vocês colocaram, eles fomentam debates bem legais. Eu vou começar pela colocação do Caio, porque é um tema que eu gosto bastante, que é o controlador-operador. Porque é uma discussão enorme sobre isso, porque em um dado momento alguém entendeu, e aí eu vou falar de algum TJ, que eu não me lembro, é mentira, eu me lembro, mas para me resguardar falarei que não me lembro. Em algum TJ, alguém falou assim, não, o controlador sou eu e o operador é o meu funcionário. E aí, a primeira pergunta que me veio na cabeça foi, ok, e o TJ? O que aconteceu com ele? O que aconteceu com o ente Tribunal de Justiça? Ele foi para o espaço? Ele não existe nessa relação? As determinações não vêm dele? Então, eu puxo muito a responsabilidade para cima de uma pessoa e jogo e tiro isso do outro, né? Eu estava vendo uma discussão entre a Vivi Maldonado, o Fábio e acho que o Matheus, uma pessoa bem legal da área também, discutindo sobre isso. E a Viviane, ela é muito incisiva, né? Empregado não é operador. Parece um mantra da vida dela, né? Empregado não é operador, empregado não é operador, e eu sou muito favorável a isso. Exatamente em cima do que o Caio colocou. Quando você não tem um ente jurídico, ok, você, médico, dentro do seu consultório, você é o controlador, né? Se a sua secretária for fazer o que você determinou com os dados, ela é a operadora. Contudo, se você tem um ente jurídico por trás que determina as regras que se enquadra mais adequadamente
na definição, né, aí resguardado mais uma vez o comentário do Caio, da pessoa natural, isso traz muito para a gente essa relação direta, porque em ambiente hospitalar, por exemplo, quando você vai fazer a análise de um ambiente hospitalar, eu vou jogar mais uma, vou chamar, igual o Walter chamou de angústia. Como é que você trabalha com essa questão da relação jurídica quando você tem um corpo clínico aberto? Né? Para quem não é muito da área aí, o corpo clínico aberto é aquele que o médico não tem um vínculo formal com o hospital, ele tem um vínculo de utilização. Então, como é que você trabalha com isso, né? Como é que você joga isso para dentro dessa relação de controlador sem ter, eventualmente, um vínculo formal, apesar de existir vínculos ali, vou colocar um vínculo formal, entre aspas, trabalhista, onde eu poderia simplesmente impor de forma incisiva e direta as minhas vontades. Então, acho que esse ponto do controlador-operador vale muito a pena realmente discutir, né? Eu acho que dentro do ambiente da saúde a gente tem pontos bem interessantes, mas é uma discussão, né, Caio, que ultrapassa aí até a área da saúde, se for o caso. Com certeza, Laís. Só um ponto, né? A gente observa, até coloquei aqui o link para o guia da NPD de agentes de tratamento, né? E também sobre o encarregado. E lá tem um tópico, lá pelo tópico 35, 36, 37, em que eles trazem alguns exemplos. E os exemplos são sobre médicos, né? Coloca assim, uma médica profissional liberal. E o outro é uma médica dentro de um hospital, né? De uma instituição hospitalar. E aí ele coloca a médica profissional liberal, né, ela pode assumir uma posição de controladora e a médica dentro de uma instituição de saúde, ela não é agente de tratamento, né? Então é muito claro esse guia da nossa NPD, liberado aí há um mês, mais ou menos, acerca disso e sintetiza muito bem esse exemplo em relação ao que você trouxe. Walter, meu amigo, fazer algum comentário? Olha, sigo o relator, acho que é realmente por aí, é por ele mesmo. Mas eu costumo ter como norte justamente essa questão da existência de uma relação jurídica. E ver no empregado, no servidor, e nessa figura dependente hierarquicamente do controlador, não como o operador, mas como o seu longa-manos, como alguém que vai executar ou vai cumprir medidas de decisão em seu nome, ou até mesmo executar quando ele também for operador, quando ele juntar as duas funções. Beleza. Eu sempre entendo assim que nós estamos no momento, eu falo isso nas palestras que eu dou, com as pessoas que eu tenho vontade de conversar, que eu tenho oportunidade de bater um papo, que a gente está num momento muito interessante, né? A gente está no momento zero, momento da criação de tudo. E aí a gente tem que ter muito cuidado e muito respeito pelo que a gente está fazendo, porque o que a gente está fazendo vai efetivamente criar essa estrutura de proteção de dados que a gente tende a desenvolver aqui. E ao convidá-los para bater esse papo sobre saúde, é porque eu tenho visto, assim, que há um entendimento um tanto quanto equivocado, a meu sentir, tá? Vou jogar aí para vocês sabem que vocês têm total liberdade para discordar e sair batendo aí se achar necessário, que há um entendimento um tanto quanto ruim da aplicação da LGPD na área da saúde como uma coisa que vamos ter que alterar a área da saúde, mexer na área da saúde, mudar certos conceitos para efetivamente conseguir aplicar a LGPD, e isso causa ojeriza em aplicação de algumas pessoas da área da saúde, fala assim, nossa, essa lei só veio para tumultuar, para dificultar o nosso trabalho, e é uma coisa que a gente tem muito que debater, muito que explicar, que não é isso, né? Não veio para efetivamente engessar, dificultar nada. O titular de dados, que sou eu, são vocês, são os médicos, são os pacientes, somos todos nós, a gente tem direitos que foram há muito tempo relegados e que na área da saúde eles acabaram por entrar num certo senso onde eu tenho direito de acesso a tudo, e a gente vê que na hora da aplicação, efetivamente, isso não vai acontecer tão simplesmente, né? E aí eu vou pegar um gancho dos dois, que os dois falaram mais ou menos num ponto comum, que é a base legal, e, né, dois pontos que o Walter tocou, que eu acho assim, cara, as pessoas realmente elas não estão entendendo. É consentimento e legítimo interesse. São os coringas. Não, pede o consentimento. Não deu, joga no legítimo interesse. Aí os outros? Não, os outros foram criados à toa. Né? Deve ser.
Não criaram. Para que esse bando de base legal? 2 dava. 2 resolvia todos os problemas da vida, legítimo interesse e consentimento. Né? E aí eu vou passar para vocês, e agora eu vou inverter, Walter, porque de vez em quando eu, como professor, faço isso em sala de aula, eu começo a chamada de trás para frente. Então, passo para você. Olha, eu acho essa ideia de ter 2 bases legais até que não era ruim, não, sabia? Acho que ia poupar pelo menos umas 2 horas de aula para o professor. Ia ser bom. Consentimento e livre interesse. Olha, eu concordo com você. Uma coisa que eu sinto dificuldade na LGPD, como professor e como advogado, ela é uma lei, ao meu sentir, não muito bem estruturada em relação às suas bases legais. Porque, veja, quando você tem a base do artigo 7º e a base do artigo 11º, eu penso nelas como 2 bases gerais. 2 bases gerais. E você teria casos específicos no 23, no 14, que pode ou não ser independente. Eu entendo que a 23, ela precisa ter, do poder público, ela precisa casar com o 7º e 11. Da criança e adolescente, que também eu acho que é muito mal redigida, da data vênia, eventualmente eu acho que você pode casar. E aí isso me deixa, e essa questão dessa insegurança me deixa muita dúvida, e me deixa com muita segurança. Eu vou dar um exemplo. É possível você tratar dados pessoais de crianças e adolescentes com a base da tutela da saúde? Porque o 14, eu acho que o parágrafo 3º, o parágrafo 4º, ele fala que o caso, você vai ter a coleta de dados pessoais de criança e adolescente em casos, regra geral, consentimento, e hipótese específica para contactar o responsável e outra para a sua proteção. Veja, ele não fala para o tratamento, ele fala totalmente para a coleta, que é uma atividade de tratamento. Se eu for interpretar estritamente, eu vou interpretar então, estritamente o 14 só vale para a coleta. Eu posso interpretar de outra maneira. Eu posso interpretar ali o seguinte: quando a lei fala para a proteção da criança e adolescente, eu posso então interpretar na questão da saúde. Você garantir a saúde de uma criança ou adolescente é você, de certa forma, protegê-la. Então, eu vejo que não tá tudo muito claro. Eu entendo, por exemplo, que as bases legais deveriam ser melhor delimitadas. A grande preocupação que o legislador teve no 7º e no 11 foi basicamente regulamentar o consentimento, a tutela da saúde e um pouquinho do interesse. Eu acho que ele poderia ter sido mais incisivo. Ele poderia ter trazido uma melhor regulamentação, porque deixa a gente numa insegurança jurídica muito grande da aplicação. E você ter uma insegurança jurídica numa norma protetiva, em que você tem a preocupação primordial de proteger o titular, eu acho péssimo. A gente fica numa situação de insegurança que, havendo segurança, a gente vai jogar tudo nas costas de quem? Da NPD. Eu prometo, meu amigo, que eu vou terminar em alto astral. Vou falar uma coisa positiva no final. Eu estou pensando aqui uma coisa positiva no final, mas eu acho esse momento bom da gente compartilhar essas angústias com vocês. Perfeito. Caio? E aí, contribuindo um pouco, pegando um outro ponto que o Capanema trouxe lá na primeira fala dele, na questão dos dados inferidos, isso é um tema de fato muito interessante, né? E justamente por isso que eu tenho alguns vieses em relação ao seguinte ponto. A gente ouve, às vezes, algumas pessoas falando que deveria haver a aplicação da LGPD apenas para empresas acima de tantos funcionários, ou apenas para empresas que tenham acima de tanto faturamento. Mas isso pode não ser tanto verdade, né? Porque, como o Capanema trouxe, eu posso tratar apenas dados pessoais, mas inferir dados sensíveis. Imagina que eu sou empresa que faço apenas tratamento de dados de geolocalização. Posso ter 3, 4 funcionários, mas a partir daqueles tratamentos de dados de geolocalização, eu posso inferir uma série de dados sensíveis. Eu posso inferir religião da pessoa, eu posso inferir questões de preferências políticas, eu posso inferir, inclusive, orientação sexual, que entra como vida sexual nesse conceito de dado sensível. Então, quando a gente olha para um conjunto de dados de geolocalização, eu posso inferir uma série de dados sensíveis, por exemplo. E aí, nesse cenário, a gente tem justamente um parágrafo primeiro no artigo 11, né, que são onde a gente tem o rol dos dados sensíveis, das bases legais que autorizam o tratamento de dados sensíveis, que justamente fala, né, que nas situações em que eu tiver dados pessoais revelando dados sensíveis, a minha base legal para tratar aqueles dados pessoais
vai ter que ser uma das bases do artigo 11, né? Então, a geolocalização ordinariamente é dado pessoal. Artigo 7º para o tratamento lá dos dados pessoais, de acordo com uma das bases que lá constem. Mas se eu trato a geolocalização para inferir um dado sensível, eu mudo a minha base legal do 7º para uma das bases do 11, né? Então, nessa perspectiva, é que quando a gente fala do mapeamento, né, que é uma das atividades mais importantes aí, tem muita discussão também, se precisa mapear, se não precisa, eu entendo que sim, o próprio artigo 37 da lei determina esse mapeamento das atividades de tratamento de dados pessoais. Quando a gente mapeia, a gente tem que entender não só o que a gente trata, mas para qual finalidade a gente trata aqueles dados. Porque se eu fizer um mapeamento lá, o que eu trato, geolocalização, a minha consequência vai ser uma base legal do artigo 7º, se eu não souber que aquela geolocalização é para revelar dados sensíveis, né? Então, é só um panorama aí, introdutório, de acordo com o que o Capanema trouxe lá naquela consideração anterior dele. E aí, um outro ponto aqui que eu vejo como de fundamental importância nessa discussão entre consentimento e interesse legítimo é que, de fato, a gente precisa evoluir muito em relação à conformação do interesse legítimo, né? Porque quando a gente olha no artigo 7º, eu consigo entender o que todas as bases legais representam pelo seu próprio título, né? A gente tem uma ideia do que é o consentimento, a gente tem uma ideia do que é cumprimento de obrigação legal, execução de contrato, exercício regular de direitos. Agora, quando a gente olha interesse legítimo, não dá para saber muito bem o que é isso, né? Então, por isso que a autoridade, ela certamente vai se debruçar em relação a esse artigo 10 que o Capanema trouxe para trazer para a gente, né? A gente vai criar aqui no Brasil, será uma espécie de LIA, né? A gente teve na semana passada, né, o assessment de interesse legítimo, né? A gente teve na semana passada uma discussão da nossa autoridade, foram 3 dias aí de discussão, final do mês de junho, justamente para falar do relatório de impacto à proteção de dados pessoais, né? Que é um outro tema que ele também não é muito bem tratado na nossa lei, né, Capanema? Porque quando a gente olha, e por isso que eu trago aqui essa discussão, quando a gente olha a nossa LGPD, parece que eu tenho que fazer o relatório de impacto em 2 situações. Quando eu tratar dados pessoais sensíveis e quando a minha base legal for interesse legítimo. Mas parece, né? Porque também não está muito claro lá se eu realmente tenho que fazer nessas 2 situações. E se eu tiver que fazer, como que é o modelo desse relatório de impacto? Né? O que eu vou ter que colocar naquele relatório? Então, sem dúvida nenhuma, existem vários pontos importantes quando a gente olha para o setor de saúde, especialmente a escolha da base legal, o mapeamento sendo feito aí de forma completa, né, de forma a trazer todos os pontos importantes. E, por último, né, um comentário sobre o artigo 14, que o Capanema trouxe, realmente, esse artigo parece não ter passado por uma revisão mais aprofundada, porque quando a gente olha, o título da seção é Tratamento de Dados de Crianças e Adolescentes. E quando a gente vai olhar os parágrafos lá que constam, ele parece ter esquecido os adolescentes e foca apenas nas crianças. Então, a gente tem uma dúvida muito grande, né? Será que aquilo se aplica também a adolescente? E aí, Capanema, outra situação, né, que a gente pode ter numa relação de seguro, né? Uma própria relação de seguro de saúde. Será que eu preciso do consentimento da criança para ter o fluxo dos dados daquela criança entre operadora de saúde e um hospital, por exemplo? Certamente não haverá, né? A criança não vai manifestar seu consentimento. Será aí substituído o consentimento pelo pai e mãe responsável legal, né, nas situações práticas. Mas aí, falando em direito do titular, né? Imagina que chega um titular numa unidade médica. O pai ou a mãe podem substituir a vontade da criança e do adolescente na obtenção de um prontuário eletrônico ou não? Né? Se for criança, pode, se for adolescente, não pode. Como é que a gente vai conseguir entender muito bem esses 2 pontos, nem olhando para a regulamentação médica, nem olhando para o CFM, nem olhando para nada nesse sentido, mas à luz da LGPD? Né? O que a gente tem de ferramentas na nossa lei que possam ser utilizadas para sanar essa questão dos direitos titulares de crianças e adolescentes numa relação médica aí, que é um ponto que o Capanema levantou. Enfim, são muitos debates aí que a gente certamente pode trazer acerca de todos esses pontos. São colocações muito bem feitas aí, por conta, o que eu percebo, né, e por isso que eu gosto tanto desses momentos assim que podemos discutir, são que as nossas realidades, as nossas práticas, os nossos momentos de estudo, eles acabam por gerar diversas dúvidas que, obviamente, são desenvolvidas, talvez, né, por uma legislação, é porque eu costumo ser bem educado nesse ponto, tá? Talvez por uma legislação não tão bem desenvolvida, talvez por uma cópia descarada de um regramento europeu e tentar aplicar ideias europeias no país tupiniquim,
talvez por uma tentativa vã de acelerar um processo que efetivamente ainda não foi bem desenvolvido, a gente tem que correr atrás de muita coisa. E quando a gente começa a chegar na prática, né, e aí a gente começa a trazer especificamente essa ideia de que, olha, essa legislação aqui, e eu concordo com vocês totalmente na questão do artigo 14, né? Mas e aí? E o tratamento da criança e do adolescente? Como é que vai ficar? Porque eu tenho um ponto separado na lei, mas eu tenho a parte geral da lei. Aí eu tenho um ponto separado da lei, então eu vou fazer pensamento de legislação específica, regramento específico para regramento geral, então eu vou aplicar o regramento específico quando o regramento geral for omisso, mas se o regramento geral abordar o que o regramento específico faz, eu faço ele como complementar. E aí a gente começa a passar por momentos de extrema dificuldade, né? E outro ponto também que eu acho que vale a pena a gente discutir aqui, ou trazer esse momento, eu acho que está quase chegando o momento em que você vai elevar o nível, tá, Walter? Com uma coisa legal. Nesse momento a gente só está na coisa complicada também. O conhecimento técnico, né? O Walter faz perícia, né? Faz essa parte de perícia, né, Walter? Você... Eu advogo, dou aula e dá aula faço lives. Faz lives sobre perícia. Não. Tô brincando. Eu não faço. Eu não. Por favor. Eu ia começar a te vender aqui, Walter, vender esses serviços agora. Por favor. Marcelo. Mas eu já fiz um curso de perícia. Eu acho interessante o advogado ter noções de perícia forense computacional. Eu acho muito interessante ter esse conhecimento, mas eu não atuo. Não, não, eu ia comentar, ia fechar nesse ponto. Eu estava brincando contigo, porque eu já vi você fazendo uns comentários assim, algumas lives suas, que eu assisto, você sabe. Obrigado. Estraguei a tua piada, desculpa. Eu sou péssimo para ser escada de piada, desculpa. Excelente, não, sem problema. Sem problema. Eu não tenho uma cara de bem-humorado mesmo, não, mas eu tento. Falta de conhecimento técnico. A gente esbarra muito na falta de conhecimento técnico da operação em si, né? Esse ponto que o Caio comentou, e se a gente começar com um dado simples, né, entre aspas, né, aquela separação que você falou que existe, mas ela na efetividade não existe, que é do dado pessoal num cantinho e do dado pessoal sensível lá no outro canto, sem esbarrar um no outro. E aí, quando você fala assim, georreferenciamento, aí primeiro a pessoa vai raciocinar o que é isso, para depois fazer uma análise do que é isso, para depois ver se tem alguma aplicação nisso. Isso está muito lento, assim, às vezes a gente chega num lugar e, por exemplo, eu pergunto assim, olha, a sua captação de digital aqui, ela é por sistema hash ou ela é por sistema de imagem? Parece que eu falei grego, né? E tipo assim, influencia na nossa análise, na análise jurídica da aplicação, porque, olha, imagem tem que ser tratada, sistema hash, se o sistema hash for separado não tem que ser tratado, blá, blá, blá. E eu acho um outro ponto aqui, já para reforçar para vocês também, né, não só dessas discussões, porque uma coisa que eu vejo muito, eu não sei se vocês veem a mesma coisa, que o pessoal pega a LGPD e esquece de todo o sistema de regramento legal que tem em volta dela. Então, você entra para aplicar na área da saúde e o pessoal esquece de norma da ANS, o pessoal esquece de regramentos específicos da ANS, da Anvisa, de aplicação legal, de tratamento da saúde, de manutenção de dados, de regras trabalhistas, previdenciárias, tributárias. Vai tudo para o espaço. Parece que a pessoa fala assim, olha, põe só LGPD e esquece o resto. E nessa minha choradeira final, eu passo aí para vocês começarem agora, vocês que lutem para saber quem fala primeiro. Pode começar, Capanema. Obrigado. Olha, eu tenho que terminar com a mensagem de esperança. Bem, pensando aqui em esperança, eu diria que a gente está num momento muito especial, que é um momento de mudança de cultura jurídica e de cultura mesmo de vida, de cultura de comportamento. E quando você tem momentos como esse, e você tem mudança de cultura, é normal que a gente tenha inseguranças, angústias, como a gente está vivendo aqui um pouquinho, incertezas, mas eu vejo o seguinte, existindo problema, existe mercado para advocacia. Se vivêssemos num mundo calmo, tranquilo, onde todo mundo fosse cordial, amigo e pacífico, olha, seria um mundo péssimo para a gente, né?
para nós advogados vivermos. Que bom que nós temos aqui esses problemas. E eu vejo que nesses problemas que nós temos, nessa situação de um mundo que precisa se adequar à legislação de proteção de dados, não apenas a LGPD, a legislação, eu vejo grandes desafios e grandes oportunidades. Então, é fundamental para quem está estudando direito, para quem se formou, ter esse conhecimento. E eu acho que parte desse conhecimento, ou grande parte desse conhecimento, ele começa compreendendo a tecnologia. Como o professor Lair falou, você vai explicar para alguém, mas é importante que você entenda o que é um IP, o que é um servidor, o que é um cookie, o que é um hash, porque você entendendo isso, você vai ter a capacidade de compreender as relações jurídicas que ocorrem no mundo digital. Você vai ter a capacidade de pensar em como você vai aplicar a lei. Então, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a esse novo mundo, né? Que eu acho que oportunidade como essa surge a cada 100 anos. E que bom que aconteceu na nossa época. Então, muito obrigado. Olha, eu acho que eu terminei com esperança. Eu acho que depois dessa, vamos todos pular na piscina. Muito obrigado. Esse gelo vai ser excelente. Bem, pessoal, agora trazendo aqui algumas considerações finais, né? Eu fiz aqui algumas anotações que eu vou passar aqui por alguns tópicos, tá? O primeiro ponto é que a gente tem ouvido aí várias discussões que agora a LGPD vai, de fato, entrar na ordem do dia, porque as sanções são daqui 30 dias, né? Daqui 30 dias, dia 1º de agosto de 2021, a gente vai ter, de fato, as sanções administrativas previstas na LGPD podendo ser aplicadas pela nossa autoridade. E aí eu sempre gosto, muito na linha do que o Capanema trouxe há pouco, né, de lembrar que a gente tem uma legislação, né, que envolve questões de privacidade e proteção de dados. Por quê? A gente tem, desde o Código de Defesa do Consumidor, em 1990, por exemplo, vários direitos dos titulares de dados pessoais. Se a gente abrir o artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, lá estão, por exemplo, o direito de acesso, o direito de exclusão e vários outros direitos que têm relacionados a questões de tratamento de dados pessoais. O próprio artigo 43, por exemplo, tem um diálogo com bases legais. Lá ele fala, e é até interessante, né? Quando a gente olha, por exemplo, o 43 do CDC, ele fala que o consumidor tem que ser comunicado sobre a abertura de uma ficha com cadastro daquele consumidor, e não que eu tenho que obter o consentimento dele. Então é interessante, né? A gente vê essa questão do Código de Defesa do Consumidor, que fala da comunicação versus uma base legal que a gente tem hoje na nossa Lei Geral de Proteção de Dados. E ainda, né, para falar de outras leis, a própria Constituição Federal também, artigo 5º, incisos 10 e 12, tem previsões sobre privacidade, sobre proteção de dados. O nosso Código Civil, lá, quando fala dos direitos de personalidade, trata também, de uma certa forma, sobre questões que resvalam em privacidade e proteção de dados. A gente tem a Lei Geral de Telecomunicações, a gente tem também Lei do Cadastro Positivo, a gente tem alguém com o microfone fora do mudo aí? A mão. Você está conseguindo mutar aí, Laí? Acho que está mutado já, pelo menos aqui. Não estou vendo ninguém fora do mudo. Tá. Ah, não, estou vendo sim. Eu vou mutar aqui. Pronto. Desculpa, pessoal. A gente tem, como eu estava falando, várias outras leis, né, como a Lei do Cadastro Positivo, que traz algumas questões relacionadas à privacidade, proteção de dados, a Lei de Acesso à Informação. A gente tem, inclusive, o próprio Marco Civil. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de uma relação envolvendo, imagina a situação, eu sou um titular de dados, eu sou um consumidor que vou fazer uma compra em ambiente eletrônico. Eu vou comprar uma geladeira num determinado site. A dúvida é qual lei que vai proteger os meus dados pessoais? O Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 43, o Marco Civil da Internet, que fala diversos aspectos relacionados ao tratamento de dados pessoais, inclusive que foi regulamentado pelo Decreto 8771 de 2016, ou a LGPD. Então, entra no outro tópico aqui meu, que é essa questão da segurança jurídica. A segurança jurídica não virá em 1, 2, 3, 4 ou 5 anos. A gente vai ter algumas décadas aí para a gente conseguir acomodar essa nova lei no cenário legislativo em que a gente vai agora adentrar. Vejo que a gente vai depender essencialmente dos nossos tribunais superiores e da nossa autoridade de proteção de dados para que nós tenhamos uma maior segurança jurídica em relação a essa lei que agora vai ser inaugurada em relação às suas sanções. Eu sempre gosto de lembrar que a gente tem o nosso Marco Civil há 7 anos já.
O Marco Civil ele foi sancionado, entrou em vigor em 2014. Então, 7 anos depois, a gente ainda tem várias dúvidas sobre vários aspectos do Marco Civil. Agora a gente vê rediscussões, por exemplo, sobre neutralidade de rede, né, algo que parecia pacificado, mas agora voltam os debates acerca disso. A gente vê discussões do Marco Civil relacionadas à aplicação das sanções, quando a gente vê, por exemplo, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, a Senacom, aplicando aí algumas sanções, algumas questões financeiras, porque não tratariam os dados de acordo com o que era esperado pela Senacom. Então, vejam que a gente ressuscita o Marco Civil e tem discussões no STF, tem discussões no STJ, envolvendo vários pontos do Marco Civil. Isso 7 anos depois. Quando a gente olha para o CDC, 30 anos depois, existem dúvidas sobre o CDC. Então, não esperem que daqui 5 anos, daqui 10 anos, a gente vai ter a nossa lei pacificada. Especialmente porque é uma lei principiológica que demanda muito da autoridade a regulamentação, a complementação, a adição de pontos para que nós consigamos entender alguns aspectos muito relevantes lá trazidos. Outra questão que eu conecto com isso, a nossa pouca cultura em proteção de dados. Isso porque o nosso país, naturalmente, apesar de ter já várias leis relacionadas ao tema, quando a gente olha para o CDC, por exemplo, a gente jamais exerceu vários dos direitos que são previstos lá relacionados à produção de dados. Um desafio interessante, né, é o habeas data. Quem aqui já lidou com um grande volume de habeas data? Até porque nem existe aqui no nosso direito brasileiro um grande volume de habeas data, né? Então, é fruto da nossa pouca maturidade em privacidade, em proteção de dados. E aí, isso tudo, né, a gente tem pelo menos um ótimo espelho, que são as autoridades nacionais europeias relacionadas ao assunto. Muito do que a gente tem trazido aqui para o nosso país são tropicalizações do que a gente tem visto lá na Europa. E isso coloca o nosso país, de uma certa forma, num espaço um pouco confortável, porque a gente não precisa reinventar muita coisa, a gente aproveita aquilo que pode já ser interessante. Agora é importante tropicalizar, é importante adequar. A nossa cultura é diferente do que a gente tem lá na Europa, do que a gente tem nos Estados Unidos, né? E até são parentes, lá nos Estados Unidos a gente não tem uma lei geral ainda federal. A gente tem algumas leis federais que tratam de setores, setor de saúde, setor financeiro, setor de seguros, mas não uma lei geral. Lá nos Estados Unidos, quando a gente tem um incidente de segurança, a gente precisa olhar 50 leis estaduais. Então, é ainda mais complexa a questão lá nos Estados Unidos. E caminhando aqui para a minha última questão, é que a gente nunca sabe quem de fato vai ser a primeira empresa a ser proativamente investigada pela nossa autoridade, né? Então, é algo que realmente a gente fala. A gente detesta criar uma obrigação de conformidade pelo terror, né? A gente sempre entende que é a pior escolha você querer ficar em conformidade porque você tem medo da multa. Não, a gente tem muitos benefícios em alcançar a conformidade com a lei. E um dos pontos mais importantes é um diferencial competitivo, né? Então, encerrando num prognóstico positivo aí que o Capanema trouxe, eu entendo que estar adequada à legislação de proteção de dados é um diferencial competitivo. Os consumidores vão tender a olharem com atenção maior, com mais cuidado, com mais carinho para aquelas empresas que tiverem uma transparência maior, que você entrar no site daquela empresa e tiver uma política de privacidade super clara, super completa, que você tiver um canal de contato com o encarregado, com a encarregada, e você mandar um e-mail e aquilo for respondido. Então, a privacidade, o atendimento à legislação vai ser um diferencial competitivo, vai aproximar os consumidores titulares de dados daquelas empresas que conseguirem ter um destaque em relação ao atendimento do que a nossa lei trouxe. Então, eu vejo muitas oportunidades, né, especialmente aí para profissionais advogados, profissionais advogadas, a profissão de DPO, eu diria que na minha atuação, né, na minha área de atuação, é a profissão do futuro, né, é a função do futuro, você ser encarregado de proteção de dados, é muito desafiador, traz alguma responsabilidade, mas sem dúvida nenhuma é um nicho aí que se descortina para os profissionais do direito digital, do proteção de dados, para que tenham aí uma nova esfera de atuação com muitos desafios e com muito estudo, né? Porque como a gente vem tratando aqui, a todo momento podem sair novas regulamentações, novos pontos da nossa autoridade, surgem novas decisões judiciais mudando interpretações anteriores, e é isso que vai trazer aí a pacificação, a segurança que a gente tanto busca. Então, agradeço ao Laí, ao Capanema pelo debate, fico aqui à disposição para futuros momentos aí para que a gente possa interagir e consolidar, entrar em pontos importantes, aspectos pontuais aí da nossa legislação, e agradeço mais uma vez ao AB também pelo convite, fico sempre à disposição. Meus caros, para não ficar para trás, né, apesar da minha cara aqui de mal, não ficar para trás nesse momento
bonito em que estamos falando de coisas boas. Durante nossa live a gente foi colocando algumas das nossas preocupações e alguns dos pontos que são extremamente relevantes, não só para a área da saúde, mas para a área da proteção de dados como um todo. Vou assinar embaixo a fala dos meus dois amigos, Walter e Caio. Nós estamos num momento excepcional. O momento é excepcional. Para as pessoas que se dedicam, para as pessoas que vão efetivamente mergulhar nesse mundo da proteção de dados, do direito digital, é um momento em que nós efetivamente temos um trabalho hercúleo, mas muito bom para ser feito, sabe? Eu acho que a gente vai ter muita coisa boa saindo disso aí. As falas aqui, vocês veem que são de 3 profissionais da área, que, no meu caso, eu já estou aí há algum tempinho, um pouquinho de tempo a mais que os dois, pouca coisa, mas que vê, que sempre acreditou e que está vendo agora a coisa florescer e que está vendo que o caminho só está, usando o termo que o Caio usou, descortinando, né? Está se abrindo um novo caminho para a gente seguir, cada vez mais forte, cada vez melhor, para profissionais que têm capacidade para isso, para profissionais que se dedicam. O encarregado de proteção de dados, o entendimento de uma efetiva política de proteção de dados a serem implicadas, é uma propaganda excepcional para qualquer empresa, eu concordo com o Caio, tá? Isso vai servir como fatores diferenciais. Olha, eu trato os seus dados como eles merecem ser tratados, pode confiar em nós. Então, quando você apresenta isso, isso torna a sua atividade uma coisa muito melhor. Então, assim, esses primeiros passos que estão sendo dados agora da adequação é só o primeiro passo. Entendo que após a adequação vem todo um mercado, vem todo um caminho a ser seguido, e a área da saúde é uma área excepcional nesse ponto, para quem gosta, para quem conhece um pouco mais, ou para quem quer conhecer e se dedicar, é uma coisa que vale muito, muito a pena, tá? Eu vou agradecer aos dois a participação e vou abrir agora esses minutos finais para quem quiser fazer alguma pergunta para os dois, para mim, fiquem à vontade para se manifestar agora. Acho que o Walter caiu, né? Então, o Walter não queria responder nenhuma pergunta, saiu correndo daqui. Acho que ele deve ter tido algum problema. De qualquer forma, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para mim ou para o Caio, fiquem à vontade. Ô, Caio, se você quiser disponibilizar no chat, eu ia falar para o Capanetas a mesma coisa, eu sei que você não tem Instagram, mas seu LinkedIn, para que alguma pessoa, caso queira, entre em contato com você também, fique à vontade, por favor. Tá? E está aberto, gente. Quem quiser fazer pergunta, abrir o microfone e fazer uma pergunta, ou fazer por escrito, pode ficar à vontade. Ok? Vamos aguardar aí só esses minutinhos finais para quem quiser fazer uma pergunta. Colocando aqui, lá em meu LinkedIn aqui, o link. Uhum. Quem quiser depois fazer uma pergunta também, enfim, diretamente Famoso lá, pode no ficar direct, à vontade. Né? Coloquei aí o link já Peguei o no telefone chat. aqui, o Walter falou realmente que ele caiu aqui agora. E ele está pedindo para voltar aí. Então, se você puder permitir, Priscila, o retorno do Walter ao nosso chat. Gente, alguma pergunta? Não se acanhem, podem fazer a pergunta que vocês quiserem. Eu vou até aproveitar aí, que eu sei que o Caio tem um conhecimento extremamente vasto. Se vocês quiserem perguntar até de outra coisa que não seja referenciada à área da saúde, o Caio também está aí apto a responder qualquer assunto. Com maestria. Deixa eu ver se eu peço a Priscila aqui para ver a questão do Walter. Tem hora que não sei se está aí, porque a Priscila é o nosso suporte aí da UAB. O Caio, eu acho que o único comentário que eu tinha visto era do Luciano Lima. Ele tinha falado só da questão do inferir os dados sensíveis, né? Ele pegou um comentário do Walter, não sei se você viu aí no chat, porque ele coloca a questão de identificação de gênero e nome social, né? Como uma coisa assim, Isso. ligada aos dois pontos, né? E ficou bem legal. Você quer fazer um comentário rápido sobre isso, para a gente poder encerrar? Sim. Pode fazer, Caio, por favor. Oi, Walter. E aí, até como a gente já tinha falado, né, enfim, a gente tem alguma previsão na nossa lei justamente endereçando esse ponto, né, que é o parágrafo 1º do artigo 11, que traz justamente essa consideração no sentido de que
Se eu infiro dados sensíveis a partir de dados pessoais, a minha base legal, de fato, vai ter que ser aí uma base legal de dados sensível. Só é importante observar, né, para aqui um fechamento mesmo, a fotografia, né? Existe muita dúvida sobre isso, né? A fotografia seria um dado pessoal ou um dado sensível? Então, imagina que você vai entrar no hospital, você vai entrar numa clínica médica, e aí você é solicitado a tirar uma fotografia. Muitas vezes isso acontece, né? Uma pessoa na recepção, um segurança, né? Alguém lá do atendimento tira uma fotografia sua. E sempre surge uma dúvida, se é dado pessoal ou se é dado sensível. Não tem resposta única, isso depende do uso, depende da finalidade. Por isso que eu sempre bato, né? A gente tem que olhar para a finalidade em relação ao tratamento dos dados pessoais. Por quê? Se aquela minha fotografia, a função dela for tão somente ter armazenada lá dentro aquela minha foto, para depois, se tiver algum acidente, algum incidente, algum furto, algo, fazer uma comparação depois, não, essa pessoa aqui que eu estou olhando, essa aqui da câmera, enfim, se for algo que não vai extrair os meus dados faciais biométricos, aquela fotografia vai ser um dado pessoal. Mas se aquela mesma fotografia ela puder revelar os meus dados faciais biométricos, dados sensíveis, e aquela minha fotografia liberar uma catraca, aquela minha fotografia fizer um reconhecimento do meu rosto e aquilo tiver aí um dado sensível armazenado, aí sim eu passo a considerar aquela mesma fotografia como sendo um dado sensível. Né? Por isso que eu sempre falo, a gente tem que olhar a finalidade do tratamento dos dados pessoais para que a gente consiga muito bem dizer se é dado pessoal ou se é dado sensível, e conversa muito com essa pergunta aí do Luciano em relação à finalidade, em relação ao tratamento, em relação à inferência de dados sensíveis a partir de dados pessoais. Perfeito. Walter, não sei se você me ouve, parece que para mim a sua imagem está travada. Mas se você estiver me ouvindo, eu pedi para, caso você queira disponibilizar aí o seu... Acho que o Walter caiu de novo. Acho que o Walter está num momento de instabilidade. Né? Bom, eu vou ter que encerrar, né, cara, por causa do horário. Eu sei que você está com compromisso. Só mais uma vez, agradecendo a tua disponibilidade, a tua bondade em compartilhar seus vastos conhecimentos na área, tanto práticos quanto teóricos. Então, assim, eu só tenho a agradecer, me senti aí honrado com a tua participação, com a participação do Walter neste momento, e eu tenho certeza que nos encontraremos virtualmente e fisicamente em outros, vamos chamar de eventos, né? Que a gente vai participar. Com certeza. Muito obrigado mais uma vez, Laí. Um prazer e estou sempre à disposição por aqui. Obrigado, pessoal. Boa noite, bons estudos e contem comigo. Obrigado mais uma vez, meu amigo. Bom, eu vou... não sei se eu vou só conferir, gente, se o Walter volta para uma despedida de vocês. E vou dar por encerrado. Caso ele não volte aqui, né, por uma questão de profunda cortesia e respeito ao Walter, estou vendo se ele está tendo algum problema, estou conferindo com ele aqui agora. No mais, aproveitando a questão, Priscila, você só vê aí que o Walter falou que estava tentando voltar mais uma vez. Se tem possibilidade de você permitir o retorno dele aí, que ele falou que o sistema não estava deixando. Eu vou fazer o encerramento, então, o Walter está me falando aqui, parece que não vai conseguir mesmo, mas está pedindo desculpa a vocês, tá? Pelo problema, mas a gente sabe que isso acontece mesmo. Walter. Volta. Vou falar com você rapidinho antes que você caia de novo. Então, peço milhões de desculpas. Você me ouvindo? Tô sim. Milhões de desculpas, ou seja, esse mundo nosso mágico da internet tem esses problemas. Eu queria aqui só te agradecer aqui a OAB pela gentileza, e falar que a LGPD é maravilhosa, muita coisa interessante. Eu queria só deixar, acho que 2 centavos de dica, de sugestões, se o amigo me permite, é a seguinte: eu acho fundamental, quando a gente faz uma atividade de implementação, a gente se preocupar com o mapeamento. Eu vejo que existem diversos milhares de frameworks de como você vai implementar uma empresa, com 5, com 10, mas eu vejo que você pode pensar em 3 momentos simples. Eu gosto de simplificar tudo. Você pode simplificar sem tornar, sem você desprezar o conteúdo. Você pode trabalhar com 3 passos. Que 3 passos seriam esses? Você justamente identificar
identificar a empresa, você vai conhecer a empresa. Quais são os dados que ela trata, né? Se são dados pessoais sensíveis, de onde ele vem, quais são as atividades e as operações que ela tem. Depois, você vai ver qual é você entendeu como a empresa funciona, agora você vai entender o que ela precisa fazer. Então, eu sei como a minha empresa funciona, eu sei como é que ela está, como é que ela deve estar. Então, eu vou ter análise o gap analysis, análise desse distanciamento, o que eu tenho e o que eu devo ter. E, por último, eu vou ter a implementação propriamente dita, onde eu vou justamente aplicar a lei, aplicar a legislação. Eu vou buscar mudar os processos, mudar as atividades, mudar as operações. E, professor Lair, tem uma atividade nessa implementação que é muito difícil, muito complicada e que tem sido muito pouco comentado nos eventos, e o amigo me permite comentar, que é a seguinte: revisão de contratos. Uma coisa é você criar o contrato. Isso não é o problema. O grande problema é você revisar contratos que estão em execução. Porque quando você estabelece novos deveres vinculados às bases da LGPD, aos deveres que a LGPD lhe traz, o contratado, que vai ser um operador, ele vai falar: poxa, não foi isso que nós contratamos. Eu estou te pagando uma quantia X, ou eu estou te cobrando uma quantia X, porque o nosso trabalho era outra coisa. Você agora está mudando o contrato durante o trâmite dele. E aí vai exigir das partes, dos advogados, um grande trabalho de convencimento e de acomodação para justamente falar o seguinte: olha, os deveres da LGPD são para todos. É para todo mundo. Você não vai sobrecarregar apenas o controlador, você vai ter também com o operador. E aí é importante você ter diversas cláusulas. Se você me permite dar 2 sugestões de cláusulas, sugestões de 3, de que você só pode ter subcompartilhamento, ou seja, suboperador, se tiver uma autorização por escrita do controlador. Segunda, você operador, só vai tratar os dados pessoais segundo as diretrizes e as finalidades propostas pelo controlador. E 3, que pouca gente percebe, o operador ele deve dar suporte para o controlador no momento em que o titular for solicitar o exercício dos seus direitos. Então, essas 3 cláusulas, de muitas, são fundamentais para se entender. Então, gente, a LGPD é importante. E a última coisa, professor, para terminar mesmo, eu sei que ninguém aguenta mais ouvir o sotaque de um carioca com esse fundo falso. Eu não tenho, gente. Esse fundo com máquina de escrever não existe, tá? Nada disso aqui existe. Só eu que existo, tá? Com paletó e com cabelo, um pouco. E a sua o efeito especial colocou um pouco de cabelo. Mas o que eu acho importante falar é o seguinte: a implementação é da lei, da legislação. Quando você olha a fiscalização da autoridade, a autoridade vai fiscalizar a implementação da legislação. Olha o 52. Olha o 55J. E olha que curioso, quando você for olhar o 52, que tem as sanções, são sanções para a violação da lei. O 52 é violação da lei. Ou seja, a autoridade ela vai poder impor outras sanções que não estão no 52. Plot twists. Ou seja, tem mais desgraça. Eu prometi que ia terminar positivamente. Mas não sei se agora tem um plot twist que piora tudo. Professor, eu quero agradecer aqui a paciência de vocês, o carinho de você ter me recebido. É um grande prazer e eu espero que a gente possa se reencontrar presencialmente o mais rápido possível. Olha, muito obrigado pelo carinho e pela atenção. Espero que minhas palavras tenham sido úteis. Pauta, como sempre, fantástico, cara. Eu vou te pedir, caso você queira, disponibilizar o seu Instagram aqui no chat para as pessoas que estão aqui, se quiserem fazer pergunta em direct para você, te seguir e tudo mais. E enquanto você está fazendo isso, só para fechar, né? 2 pontos fundamentais, cara. Contrato, aditivo contratual e mapeamento. E as pessoas têm que entender que mapeamento é mapeamento de dados, processos. Mapeamento de processos, ele não disponibiliza claramente todos os dados que estão inseridos. Então, você tem o mapeamento do processo, né? Por exemplo, da entrada do paciente até a saída do paciente, tem todo um processo. Agora, quais são os dados que estão sendo coletados durante esse processo? Só que através de um mapeamento bem feito, você consegue efetivamente ter isso e efetivamente cumprir aí a legislação, né? E o seu fechamento, eu não vou colocar ele como negativo, né? Como um plot twist de uma coisa positiva para uma coisa negativa, mas, olha,
Estou abrindo os olhos de vocês positivamente para o que ainda pode vir e uma interpretação mais clara, mais ampla da lei. Mais uma vez, assim como eu fiz com o Caio, só agradecer a sua boa vontade de compartilhar conosco todos os seus profundos conhecimentos da área, tá? E o seu tempo. No mais, é só agradecer a você e a todo mundo que pôde participar aqui conosco hoje. E sim, vamos nos encontrar aí presencialmente, com certeza em vários eventos, ou até para tomar um café na beira da praia, porque né, aqui em Minas a gente não tem isso, então a gente aproveita da sua aí. Combinado, Tá meu bom? querido. Você está convidado. Um grande prazer. Maravilha. Obrigado, gente. Foi um prazer. Um grande abraço. Obrigado. Gente, obrigado a todos pela participação. Declaro aqui, então, formalmente encerrado este evento, onde nós tivemos a oportunidade de discutir um assunto tão relevante, e espero que vocês todos tenham gostado e aproveitado aí bastante dos conhecimentos que foram disponibilizados pelo professor Walter e pelo professor Caio, tá? Grande abraço a todos, então. Priscila, pode encerrar. Walter, um abraço, até mais ver. Tá joia? Obrigado a todos, uma boa noite para todos.